Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa e na Tua palavra, ó Deus, aprendermos os ensinos que são principais para a nossa vida, Deus. E que o Senhor Deus nos abençoe para que nós realmente possamos entender essa necessidade de buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, ó Deus. Que o Senhor nos ensine a confiar mais em Ti, a não nos preocuparmos, ó Deus, andando ansiosos por tantas coisas que estão ao nosso redor, mas que sejamos lembrando, ó Deus, que essas demais coisas o Senhor Deus tem cuidado e promete cuidar, e que nós possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta, irmãos: ambição é uma coisa ruim? A resposta é ruim se for uma ambição por coisas ruins. Uma ambição egoísta, uma ambição movida por orgulho. Mas ambição é algo que faz parte da vida do ser humano. Todos nós buscamos alguma coisa. Todos nós acordamos e é natural. Nós temos um alvo, algo que nos motiva a viver, algo que traga significado à nossa existência. E aí, irmãos, é que chega o problema. Quando nós fazemos uma segunda pergunta: qual é o motivo da nossa existência? Porque aí está a ambição. E a ambição do cristão deve ser buscar o reino de Deus. Nessa passagem de Mateus 6, antes de chegar a essa conclusão, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós percebemos aqui que Jesus vai mostrando esses dois lados das situações. Primeiro, se você ainda tem a sua Bíblia aberta, em Mateus 6, 18 a 21, ele fala sobre tesouros. Questão da missão. Nós queremos tesouros. É errado ter tesouros? Não, depende do tesouro. Se você vive para os tesouros da terra, viver, quando eu digo, o seu propósito é apenas adquirir os tesouros da terra, seu propósito principal, você está colocando uma missão errada. Porque o que diz o texto a respeito dos tesouros da terra? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. E qual outro tesouro? Tesouros no céu. E aqui sim diz: onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então olha como o texto vai preparando, Quando ele fala buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ele já começa primeiro com essa preparação. Vivemos em busca de tesouros, devemos tomar cuidado. Nós devemos buscar o reino de Deus. A nossa prioridade não pode ser adquirir bens e riquezas, porque senão nós estamos colocando a proposta da nossa vida em algo que não é palpável. Tesouro, ele não é palpável no sentido de que ele acaba, ele desaparece. Às vezes nós desaparecemos antes dos nossos tesouros, O
provavelmente o cinto que você está usando hoje vai durar mais que você mesmo. Coisas tão banais, tão simples, né? A pessoa morre e fica lá a roupa. Esses tesouros não podem ser buscados em primeiro lugar. Depois ele fala, 23 e 24, sobre os dois senhores. Nós podemos nos submeter a dois senhores. Quais são esses dois senhores? E aí ele diz: Deus e as riquezas. Os tesouros, eles acabam se tornando senhores, porque aquilo que você vive é buscar aquilo, você se torna escravo daquilo. É interessante a questão financeira, né? Nós recebemos o dinheiro e administramos e pagamos, ou nós somos os escravos, quando a gente recebe o dinheiro ele já está gasto. Não precisa nem perguntar, nem mandar levantar a mão, né? O mundo criou cartão de crédito, criou um monte de coisas, porque nós gastamos então o dinheiro antes de que ele exista. Nós acreditamos que vamos ganhar um dinheiro, então nós gastamos. Não estou dizendo que é errado usar cartão de crédito, não é nem uma mensagem financeira aqui, mas a ideia é exatamente essa. Quando você é comandado, você não comanda o seu dinheiro, mas quando você é comandado por ele, ele acaba começando a ser o seu Senhor. Nós ouvimos muito falar isso. Não, eu preciso disso, eu preciso comprar isso. Então você está escravo do consumismo. E aí, tudo que nós colocamos como prioridade na vida se torna o nosso Senhor. O Senhor do lazer, o Senhor dos prazeres, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Mas qual deve ser o nosso Senhor? Deus deve ser o nosso Senhor. A quem nós devemos servir. Deus é o nosso tesouro e é o nosso Senhor. Depois então dessa introdução, ele começa a dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo vosso corpo. E aí ele vai concluir: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Essa ambição pode ser falsa ou verdadeira. Nós percebemos que essa preocupação comum do homem, né? Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, ela existe. Todos nós precisamos todos os dias pensar nisso. Mas a ênfase aqui é que essas coisas não venham a tirar a nossa paz. Quando ele diz não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, que coisas são essas? Comer, beber e vestir, principalmente. Não andeis ansiosos por essas coisas. E aí ele vai dar uma série de razões, né? Não vale a pena. A ansiedade não muda nada. Não vale a pena andar ansiosos, porque não é porque você está ansioso que uma coisa vai ser resolvida. E são os gentios que andam ansiosos, porque eles não têm o Pai no céu, ou seja, eles não têm essa confiança que nós podemos ter em Deus. Quem tem confiança em Deus, sabe que Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Por mais ansioso que esteja, alguém pode acrescentar um côvado na sua vida? Alguém pode acrescentar tempo na sua vida, por exemplo? Não, nós vamos viver o tempo certo. Nem um segundo a mais, nem um milésimo de segundo a mais. Nós não podemos acrescentar, né? Eu tenho 1,5 m, eu queria ter 1,60 m. Então eu agora vou pensar positivo, vou ficar ansioso e aí eu vou crescer. O interessante é que Deus faz crescer. Uma criancinha pequenininha, de repente ela tem lá meio metro, 1 metro e cresce. Mas uma hora para de crescer. Mas foi Deus que fez crescer. Deus pode todas as coisas. Deus cuida de nós. Essa ideia de ansioso pela vossa vida e pelo vosso corpo, é interessante a ideia de vida e corpo. Quem que dá a vida e tira a vida é Deus.
Quem que cuida do nosso corpo é Deus. Aquele que deu a vida não vai suprir alimento para essa vida? O que é mais difícil, a vida ou o alimento? É muito mais difícil dar uma vida. E você acorda e de repente você acorda meio ruim das pernas, vamos dizer assim, né? Mas você logo passa uns minutinhos, você já está esperto. Quem que deu essa vida? Foi Deus. Aí Deus fez você levantar e ficar em pé. Ele não vai te dar um pão para você comer? Para se alimentar? Precisa ficar ansioso pela vossa comida? A mesma coisa, que corpo que Deus deu? Eu sei que nem todo mundo fica contente com o corpo, né? Mas graças a Deus que a gente tem um corpo. O que é mais difícil, dar o corpo ou dar uma camisa, uma calça, um vestido? Aquele que deu o corpo, ele suprirá as vestes. Aí ele vai dar o exemplo da natureza. As aves, ilustração do cuidado com o alimento, e também as flores, ilustração do cuidado do vestir. E ele manda olhar, considere, olhe esses dois casos. Alguém pode pensar: então eu não preciso ficar ansioso, eu posso deitar na cama que Deus vai me dar o alimento, vai me dar as vestes. Está olhando errado. As aves abrem a boca assim para o céu e cai comida do céu dentro da boca da ave? Elas trabalham. As próprias plantas têm um processo para que elas possam também se alimentar. E quando a gente pensa, né, é Deus que dá, mas há trabalho. E nós temos falado sobre isso. Ontem à noite nós falamos sobre isso. Hoje cedo nós falamos sobre isso. Sobre o poder de Deus, a bênção de Deus e o trabalho humano. Quando a gente vê um ano pela frente, né, nós parecemos muitas vezes pessoas acomodadas. Nós queremos facilidade, não que todas as portas se abram e os sonhos se realizem. A porta vai se abrir, mas às vezes você tem que ir lá forçar e andar e procurar onde que está a chave. Essa comparação com os animais é interessante. Se você começar a olhar os animais, alguém já viu formiga, duas formigas carregando a outra porque a outra está preguiçosa, né? Um dia eu vi uma senhorinha falando que trabalhava até os 90 e tantos anos. Ela falou assim: mosca não senta, por que eu vou ficar sentada? Você já passou assim, viu uma mosca sentadinha lá, assim, pensando, falando: não sei se eu tomo banho, se eu não tomo banho, se eu vou na igreja hoje. Não, mosca fica o tempo todo, não para, não dá tempo. E é esperta, né? Que você tenta acertar uma mosca, ela é esperta. Então, nós devemos olhar para os animais e ver que eles são sustentados. E Deus que sustenta os animais, as aves, as plantas, não vai sustentar cada um de nós? Essa questão da ansiedade, né? É interessante isso, porque a maior parte das ansiedades, das preocupações nossas, elas desaparecem, não acontecem. Ansiedade com enfermidade. Às vezes você faz um exame, nossa, que angústia! E abre o exame e encontra lá um negócio lá que parece que está errado. Aí pronto, aí você vai nessa maldita Google aí, né? Tem gente que já começa a fazer o tratamento já. E você vai no Google procurar doença, você está perdido. E aí que você morre mesmo, porque aí vai ver todo tipo de problema. Não andeis ansiosos, porque muitas dessas situações que nós nos preocupamos nem vão acontecer. E a ansiedade é exatamente isso, né? Essa preocupação descabida. Tem gente que diz que a ansiedade, ela é excesso de futuro. Então você fica demais, né? Hoje é dia 1º, e você já está lá. E tem muito futuro para a gente pensar, né? Quando está no final do ano, você pensa mais curtinho. Aí você já pensou no dia 1º você começar a tentar resolver os problemas do ano inteiro? Ai meu Deus, em fevereiro tem não sei o quê. Em janeiro tem PVA, em fevereiro tem material escolar, em março tem aniversário não sei de quem.
Aniversário é terrível, né? Aí você vê a agenda de aniversário, tem 32 aniversários no ano, 32 presentes que tem que dar para os outros. Excesso de futuro dá ansiedade. Aliás, excesso nunca é bom. Tem gente que diz que excesso de passado dá depressão, porque você fica pensando no passado, era tão bom, era tão maravilhoso, eu perdi a oportunidade. Você fica pensando no passado, aí você vive deprimido no presente, né? Pensa no passado, por que eu fui casar com fulano? Por que eu fui fazer isso? E por que? E tá, aí vai. Excesso nunca é bom. Tem gente que diz também que excesso de presente dá estresse, né? Tem que resolver tudo estressado, porque é excesso de presente. Então, excesso de passado, depressão, excesso de presente, estresse, excesso de futuro, ansiedade. Aí o versículo 34 diz, né, que nós devemos não andar ansiosos. Basta o dia o seu próprio mal. Basta o dia o próprio mal, ou seja, não está dizendo que você não deve andar ansioso porque não existem cuidados, que não existe o que fazer, que não existem preocupações. Não está dizendo que você não deve ficar ansioso, mas naquele dia, sem ansiedade, sem excesso de presente também, resolver os problemas que aparecerem. Sem desespero, né, gente? Porque chove, você já... Ai, meu Deus, está chovendo, correm para fechar a janela. Até parece que você gritar e sair correndo pela casa vai resolver. Então, às vezes, a gente muito desesperado com o que tem que se resolver. Ficar preocupados por coisas que talvez não vão se concretizar. É uma preocupação que traz uma energia nervosa, né? Mas a Bíblia diz: vivam cada dia, um dia de cada vez, as próprias dificuldades, sempre reconhecendo que o Pai sabe e cuida de todas as suas necessidades. Sempre lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. A gente percebe então que a questão da ambição está aqui. Nós somos chamados para ter uma ambição muito maior do que essa ambição de ficar preocupado com o que comer, o que beber, o que vestir. O nosso tempo deve ser muito mais utilizado em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui há uma proibição contra a ansiedade. Eu nunca vi ninguém ser chamado no conselho porque é ansioso, né? Mas aqui está dizendo que, olha, irmão, é pecado se você viver ansioso. Você não é crente? Você não conhece a Deus? Você não crê na palavra de Deus? Por que esse desespero todo aí, né? Mas é uma proibição. Não andeis ansiosos. Não é uma proibição isso, é uma proibição. E ainda diz: os ímpios, os pagãos, é que fazem isso. E quem está ansioso é porque está preocupado com as coisas materiais. Não está preocupado com as coisas do reino de Deus. Então, irmãos, a gente tem que pensar muito bem nisso. Porque é pecado. Nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, comer, beber, vestir e tantas coisas, a ponto de viver ansiosos, a ponto de viver assim, preocupados. Buscar então o reino de Deus, algo mais elevado, o bem supremo. Esse reino de Deus, nós vamos falar sobre ele então, várias mensagens durante esse ano. Mas o que é o reino de Deus? A palavra diz, né? Reinar. O reino é que Deus esteja reinando nas nossas vidas. Buscar as coisas do reino, as coisas lá dos céus. Ser cidadão dos céus, viver conforme já aprendemos, falar a linguagem dos céus, atitudes dos céus. E
quando nós falamos em buscar o reino de Deus, está relacionado à proclamação desse reino, a anunciar esse reino. E como que nós anunciamos esse reino? Quando ele diz: buscai o reino e a justiça de Deus. Como que nós buscamos o reino? Vivendo a justiça. Aí a gente entra na questão do testemunho novamente. Uma frase aqui de John Stott que diz o seguinte: um dos propósitos de Deus para a sua comunidade nova e redimida é que através dela e da sua justiça se faça agradável, e por isso a recomenda a todos os homens, a recomende a todos os homens. Ou seja, quando nós vivemos a justiça desse reino, nós demonstramos aos outros, pregamos aos outros. Se prega muito mais com a atitude do que com as nossas palavras. Isso a gente ouve bastante, né? As pessoas vão olhar não muito o que a gente fala, mas quem a gente é. E infelizmente muitas vezes a mensagem não é desacreditada pela mensagem, mas por nós, miseráveis portadores dessa mensagem. Ah, mas que dia que eu vou ser perfeito a ponto de proclamar a mensagem? Não estou dizendo que nós seremos perfeitos, mas muitas vezes nós vivemos de forma pior que o ímpio. E como nós vamos falar para o ímpio vir para o reino de Deus, que aí a vida dele vai melhorar? Ele vai olhar para a nossa vida e falar: nossa, mas melhorar como? Como a sua? É melhor ficar por aqui mesmo. Por isso que não adianta buscar o reino sem a justiça, né? As duas coisas são juntas. Não dá para separar o reino de Deus da justiça de Deus. E assim nós podemos nos envolver na sociedade, e esses padrões elevados de justiça que são agradáveis a Deus vão ser ensinados para os outros. É exatamente ser zeloso, desenvolver os talentos e assim estender essa influência aos outros, alcançar os outros através desse testemunho que nós temos, que nós praticamos. Buscar o reino de Deus, o governo de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Esse é o nosso desejo, irmãos, que nós estejamos a cada dia entendendo o que é ambição, entendendo que a ambição, ela só é boa quando ela é boa, quando ela é por coisas boas. Entendendo que essa busca pela felicidade tem deixado muita gente infeliz, triste, depressiva, ansiosa. Porque o que tem levado as pessoas a viverem tão ansiosas? Exatamente comer, beber, vestir, ou participar de tantos momentos, de festas, de tantas coisas que existem no mundo. O viver e demonstrar na sociedade que eu faço parte dessa sociedade, tentar competir com os outros e tantas outras coisas. Toda essa ambição, a palavra diz que a gente não tem que rejeitar todas as coisas, mas elas são em posição diferente. Não podem ocupar qual posição? O primeiro lugar. E é tão bonito a gente ouvir essa palavra, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nunca é demais. Nós vamos ouvir esse versículo o ano inteiro, né? Vai ficar ali na parede, no boletim. Nunca é demais ouvir. Essas demais coisas que nós estamos tão preocupados, a ponto de ficar ansiosos,
Será que Deus vai me dar? Será que eu vou conseguir? Ali diz: serão acrescentadas. Deus que fez a promessa. Quando nós colocamos diante de Deus mais um ano, pedindo as bênçãos de Deus, podemos dizer que é um pedido desnecessário, porque Ele já diz: você será abençoado, desde agora e para sempre. Mas sempre Ele diz: mas buscai o Senhor. Nosso maior pedido para o ano novo é que eu possa buscar o Senhor, que eu possa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez podemos nos reunir aqui na tua casa para juntos, ó Deus, começarmos esse ano conscientes de que o Senhor é aquele Deus que nos abençoou, ó Deus, Deus que faz as promessas. Não é um Deus que promete somente, mas é um Deus de promessas que se cumprem. E como nós temos visto o Senhor cumprir as suas promessas, ó Deus. Nós acabamos de encerrar um ano, ó Deus, e temos muito a agradecer ao Senhor, porque o Senhor deu infinitamente mais do que nós pedimos, ó Deus. E que o Senhor nos aumente a fé, para que nós possamos confiar no Senhor, ó Deus. E que o Senhor Deus venha moldar os nossos corações, colocando no nosso coração essa ambição, ó Deus. Não ambição de egoísmo, não ambição de prazeres, não ambição de ser melhor do que os outros, mas essa ambição de buscarmos em primeiro lugar o reino do Senhor, ó Deus. É isso que nós te pedimos, e que o Senhor Deus nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.